história ela é um pouco intrigante para algumas pessoas. Quando eu conto a minha história, algumas pessoas têm um choque. Porque a minha história ela começou lá atrás, né? A minha mãe ela frequentou um centro espírita, onde ela ficou por 7 anos, né? Minha mãe acabou se desviando dos caminhos do Senhor, e quando ela já quando ela já era adulta, ela foi para esse caminho. E a minha mãe teve um fato que ela teve 2 filhos, né? 2 filhos gêmeos. E esses filhos, antes de nascer, houve um problema que eles acabaram morrendo dentro do ventre, né? E ali, minha mãe perdeu esses 2 filhos, e o médico disse para ela que se ela tivesse novamente um filho, o filho podia nascer com algum problema de nascença, né? Ou até mesmo morto, como foi os 2 filhos que minha mãe acabou perdendo. E Pedro, minha mãe ficou muito preocupada, né, com tudo aquilo, mas ela acabou tendo os filhos. Ela acabou me tendo, na verdade. Quando ela me teve, Pedro, ela ficou muito preocupada com o que podia acontecer, e até mesmo com o que podia acontecer comigo, como aconteceu com os 2 filhos que ela tinha. Quando isso aconteceu, a minha mãe ficou muito preocupada e acabou se preocupando muito, mas acabei nascendo. Só que no meu dia do nascimento, toda mãe sabe que quando a criança nasce, ela chora. Sim. Ela emite algum som pela boca. No meu caso foi diferente. Eu nasci e não chorei. Eu não gritei. E da minha boca não se emitiu som algum. A minha mãe achou estranho. Perguntou para a enfermeira e falou assim: o meu filho nasceu, mas ele não está emitindo som. Alguma coisa aconteceu. Aí a médica pegou, olhou para ela e falou assim: olha, mãezinha, isso é normal. Acontece com algumas crianças e tal. Então, eu vou voltar aqui e a senhora volta aqui daqui 15 dias. Eu vou fazer os exames, daqui 15 dias a senhora volta e pega o resultado. Minha mãe falou assim: tudo bem. Passou os 15 dias e minha mãe entrou pelo aquele hospital, passados os 15 dias, e ela saiu com uma notícia que nenhuma mãe queria ouvir. Ela pegou e falou assim: mãezinha, o seu filho nasceu surdo e mudo. Ô, louco. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Sem os tímpanos, para quem está em casa, sem os tímpanos você não ouve. É o único órgão do seu ouvido que passa qualquer som e você consegue ouvir. Sem as cordas vocais você não consegue falar, porque são o único órgão que traz a vibração da voz que sai pela boca. Eu nasci sem. Por isso que eu não falava e por isso que eu não ouvia. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. Não tinha tratamento. O que minha mãe podia fazer era fazer uma escola de Libra para poder se comunicar comigo. A minha mãe, Pedro, ela só sabia se eu estava doente quando eu apontava para a enfermidade. Eu me lembro muito claro disso. Eu sei que tem pessoas que não conseguem se lembrar da sua infância, mas eu lembro muito claro disso. A minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para a dor, chorava. A minha mãe só sabia se eu estava com fome, se eu apontava para comida, sede, qualquer coisa. E minha mãe saiu muito angustiada, né, muito presa àquilo. E eu fiquei assim, dos meus 1 ano até os meus 3 anos de idade. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo pela manhã. Isso foi um marco
Isso foi uma chamada. Isso foi um martelo que Deus bateu do céu. Isso foi algo que Deus moveu. E no dia do meu aniversário eu acordei falando e eu vi. Caramba. E o que desperta curiosidade é que no dia seguinte eu acordei falando para minha mãe que queria ir para a igreja. Sem eu nunca ter visto uma igreja, porque minha mãe era de um centro. Foi o próprio Deus. No terceiro dia eu amanheci cantando, sem nunca ter ouvido um louvor evangélico. E eu insisti com a minha mãe por 7 dias. E quando chegou no 7º dia eu convenci minha mãe. Nós fomos para a igreja. Lá eu preguei, sem nunca ter pregado. E minha mãe aceitou Jesus e estamos há 11 anos servindo a Deus.